Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Eric Lopo. Aqui eu vou te mostrar os caminhos para você passar na prova do CIELE. Eu sou o Eric Lopo, professor de espanhol, e o quadro de hoje é entrevista com ex-alunos que estão morando fora, que estão tendo uma carreira internacional. O convidado de hoje, ele é um ex-aluno, companheiro de profissão, ele é professor de alemão, está morando na Alemanha atualmente e foi um dos casos assim mais estranhos que eu recebi. Ele veio me procurar para fazer esse intercâmbio na Alemanha e queria a proficiência em espanhol. Bom, a gente vai conhecer toda essa história e o nosso convidado de hoje é o meu querido colega Daniel Arruda. Bem, primeiro, assim, obrigado por me convidar para essa entrevista. Eu acho super bacana compartilhar, assim, da minha experiência, né? Uma experiência recente, né? Eu acabei de chegar aqui na Alemanha, estou na cidade de Colônia, né? Que fica na parte mais ocidental, centro-oeste da Alemanha, né? E estou fazendo um curso na Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia, certo? University of Applied Sciences, ou em alemão Technische Hochschule Köln, né? Estou fazendo um curso de comunicação multilingual, é essa a tradução que eu acho mais adequada, né? E, enfim, acabei de começar o semestre, aqui começa nessa segunda metade do ano, né? O semestre, né? O ano letivo começa na metade do ano, aqui na Alemanha e na Europa de maneira geral, e o semestre acabou de começar agora, há 3 semanas, né? Uhum. E Daniel, assim, como foi que tu soube dessa oportunidade de estudar na Alemanha? Tu sempre quis estudar na Alemanha? Como foi que surgiu essa ideia? Bem, a minha experiência com a Alemanha já data de já tem um background aí bem longo aí, porque eu sou professor de língua alemã, né, de alemão como língua estrangeira, há muitos anos, né? Há mais de 20 anos eu dou aula no Instituto Poliglota e trabalho lá e tudo mais. E eu morei na Alemanha, né, durante uma parte da minha infância e da minha adolescência. Então eu sempre mantive essa relação com a língua alemã, com a cultura alemã, com a Alemanha de maneira geral. Então, eu depois de muitos anos, né, no Brasil, eu tive poucas oportunidades de retornar à Alemanha, e quando retornei dentro desse período, foi em períodos mais curtos, assim, tudo. Eu, depois de muitos anos, decidi regressar à Alemanha, já mais, né, no sentido de continuar a minha formação e também diversificar um pouco a minha atividade, trabalhar, estudar, né? Foi assim que eu me decidi, de um tempo para cá, a regressar à Alemanha, curiosamente na mesma cidade, porque há mais de 20 anos atrás, quando eu morei aqui na Alemanha, também foi aqui em Colônia. E assim, quando tu soube dessa oportunidade, né? E aí tu viu os requisitos pra, né, estar estudando aí. E assim, tu não ficou surpreso de ter o espanhol? O que tem a ver o espanhol, você morando na Alemanha? Isso. Primeiro eu achei assim, esse curso, eu comecei a ver a possibilidade, a aventar a possibilidade de vir para a Alemanha, estudar, continuar estudando e tudo. Eu vi, esse curso foi assim, feito para mim. Eu me apaixonei logo de cara. Eu digo, cara, é isso, né? Comunicação multilingual. Eu que trabalho no Instituto Poliglota, trabalho com línguas, né? Sou professor de alemão e de português como língua estrangeira, mas trabalho com a interculturalidade, com a transculturalidade, já há muitos anos. Então, eu vi nesse curso uma oportunidade de me especializar mais, de entrar,
mudar um pouco o meu caminho, né, a minha carreira, né, eu planejo, né, não está ainda muito bem definido, mas eu planejo entrar na área de tradução e interpretação, que eu já fiz, né, mas senti a necessidade de ter uma maior formação, né, nessa área, e essa formação é em inglês e espanhol, certo? Uma coisa que se tem que ter muito claro, que é uma formação com a língua base alemão, né? Dentro de uma universidade alemã, um curso em alemão, até porque tem cursos aqui que tem a língua base no inglês, tá entendendo? Você não, às vezes não precisa nem comprovar um conhecimento tão alto em alemão para poder cursar um bacharelado ou um mestrado aqui, porque as aulas são em inglês, a língua base é em inglês. Não, aqui a língua base é alemão, né, com uma formação nas ciências da informação e da comunicação em inglês e em espanhol. Então eu já precisava ter uma base sólida, comprovar uma base sólida, não só em alemão, como também em inglês e espanhol. Compreende? Sim. Mas tu já sabia do que ia ter fazer a proficiência de espanhol antes, né? Isso, exatamente. Quando eu fui ver os pré-requisitos, eu precisava ter o nível B2 em inglês e o nível B1 em espanhol. E antes já de viajar, de vir para cá, né, e de iniciar todo o processo de candidatura, né, de concorrer à vaga e tudo, mandar minha documentação, eu já me preparei em espanhol e em inglês, porque já sabia que lá na frente eu precisaria apresentar essas comprovações, essas certificações internacionais. Né? Então foi foi muito bom, né? E foi quando justamente eu tive você como meu professor, que foi naquele momento em que eu disse assim, cara, é melhor me antecipar, né? Começar logo a estudar o espanhol e já ter esse papel, já ter esse papel, né? Porque aí eu não vou mais precisar me preocupar com isso lá na frente, já que eu vou estar com um certificado CL, no caso, né? Que vai aí resolver todos os meus problemas, né? E na época, Daniel, eu me lembro que a tua prova era a prova global, né? E essa prova, para quem não sabe, são todas as habilidades. Você vai fazer uma prova de redação, são 2 redações. Você vai fazer uma prova oral, né? 5 tarefas orais. Você vai fazer uma prova de compreensão leitora com 5 tarefas. Você vai fazer uma prova de compreensão auditiva. Então, é uma prova extensa, né? Uma prova extensa. E na época, Daniel, eu me lembro que tu falou que tinha uma experiência, né, na língua espanhola, mas não se sentia assim, como vou dizer assim, tão fluente, né? Apesar que às vezes eu discordava um pouco, né? Mas qual era teu nível de espanhol, né, de alta avaliação naquela época? Nossa, Eric, você me ajudou muito mesmo a adquirir uma segurança, certo? Porque eu precisava realmente de um profissional como você para dizer assim, Daniel, você que conhece, que já tem experiência em lecionar, conhece alunos, já deu aula do nível básico ao avançado, conhece o que é que os exames de proficiência pedem, né? Tudo isso para mim era uma novidade, porque eu não tive uma formação, digamos assim, convencional, né? Eu aprendi o espanhol nas minhas viagens, né? Eu viajei muito pela América Latina, né? Aí depois comecei a ler, e vendo filmes, escutando músicas, tocando, cantando, né? Que eu gosto de música, né? Então eu gosto, né? Então aí eu comecei a falar espanhol e eu acho que eu sempre tive um contato muito estreito com as línguas, né? E sou um aficionado, sou um apaixonado por línguas, né? O espanhol, ele veio assim de maneira mais natural. O que na verdade, fazia com que eu apresentasse uma série de lacunas, uma série de
defeitos ou inseguranças, mas será que é assim, determinadas estruturas sim, gramaticais, que foi isso que a gente precisou trabalhar naquelas aulas, né? Porque eu disse assim, não, peraí, eu estou fazendo um uso aqui, mas será que isso está certo, né? Como é que isso vai ser avaliado num exame de proficiência, né? E como você bem falou aí, foi o CL Global, né? Porque aqui eles não aceitam, eu me lembro que a gente até perguntou, sim, né? Não, o S5, aham. né? Que são, acho que duas É, habilidades só que você vai... para quem não sabe, o CL tem modalidades de prova. E aí muitas universidades pedem o S5, que é uma prova uma prova de redação, você vai fazer 2 redações e uma prova oral. Então são 5 tarefas orais e 2 redações. A maioria das universidades pede isso, né? E no dele não, foi a prova global, todas as habilidades. E o nível, Daniel, era o B1, era, se eu não me engano? Era o B1 e eu tirei o B2, Tirou o né? B2 Tipo assim, quase chegando no C1, né? quase chegando no C1, rapaz, bati na trave do C1, né? Foi incrível, Eric. É, é, eu me certifiquei, né? Assim que a gente começou as aulas, aí disse, não, mas peraí, será que o S5? Aí eu me lembro que eu mandei um e-mail para a universidade, né? Eles precisaram verificar, né? Demoraram até um pouco para responder o e-mail e disse, não, é o CL Global mesmo. Por quê? Porque é tudo dentro do parâmetro europeu, né? O parâmetro europeu para o ensino de línguas, para quem não sabe, que é aquele nivelamento aquela nomenclatura, né? Com mar A1, comum, A2, né? B1, B2, C1, C2, né? Onde o nível A é o nível básico, o nível B é o intermediário, o nível C é o avançado, né? Então, eu precisaria ter apenas o espanhol nível B1, o equivalente ao nível B1, né? Aí o Ciel ele tem uma certa, é que eu não estou com certificado aqui, mas ele tem as pontuações, né? E as pontuações equivalem a um determinado nível do parâmetro europeu, né? Então foi isso que eu precisei fazer. Eu precisei fazer essa correlação. E esse nível ele só é adquirido, né, com todas as habilidades, ou seja, é o CL global mesmo, né? E era assim, eu me lembro que na época, né, eu falava assim, Daniel, essa tarefa aqui é do teu nível, né? Então vamos concentrar nela. Você vai falar isso, né? Porque eu lembro que na época tu tinha muita insegurança. Ah, mas eu sei o espanhol, mas não sei se é o espanhol que vai servir na prova. Eu não sei se eu falo isso. E aí o bom, eu lembro que na época a gente treinava, né, justamente o que tu ia falar na prova. E o teu tema foi um tema de música, né? E aí... Nossa, pô, né? Eu me senti bastante à vontade, bastante confiante. Foi muito importante aquela preparação, porque foi uma preparação voltada para a prova, né? Ou seja, como é que você aplica as suas habilidades, né? As suas capacidades, né? As suas habilidades, as diferentes habilidades, que é falar, ler, escrever e escutar, né? Dentro de um exame de proficiência como o CL, né? Então, é muito importante que a gente conheça a estrutura do exame, né? A estrutura do exame, né? E o tipo de questão que é colocada. Porque esses exames, eles têm, assim... E eu agora passei por 3, né? Em um período de menos de um ano. Na verdade, eu passei por 4, né? Porque foram duas proficiências em alemão, uma em inglês e uma em espanhol, né? Então, assim, eu fui bastante testado com relação às minhas capacidades linguísticas, né? E são habilidades muito específicas que muitas vezes vão para além até da própria língua, sabe? Você tem que conhecer a estrutura da prova. E eu me lembro, falava, Daniel, vê esses pontos aqui, fala sobre esses pontos, né? Não fala sobre outra coisa não, são esses pontos aqui.
foca naquilo, né, e tenta utilizar o tempo da maneira possível, porque existe uma digamos, uma certa pressão de tempo, Uhum, né? Eu acho que, por exemplo, fazendo uma comparação entre o TOEFL e o CL, uhum, né? O TOEFL é mais pegado, sabe? O TOEFL é pressão total, né? O CL ele promove uma pressão porque o que eles querem saber, mas não é tanto quanto o TOEFL, mas eles querem de maneira geral saber, né, o quanto eles querem talvez reproduzir, né, dentro de um exame, o que é muito difícil, né? Reproduzir situações da vida real, né? E em situações da vida real você não vai ter tempo para ficar perguntando, né? Ficar uhum, repetindo, ficar se corrigindo, nem muito menos esperar que as outras pessoas te corrijam, né? uhum. Então, como é que em pouco tempo você vai solucionar questões, problemas, né? Resolver problemas através do uso da língua. Uhum, uhum. E assim, e é interessante, porque eu já, né, no teu caso, quando a gente começou as aulas, eu falava, não, Nadia, você tem um nível, você já fala, apesar que tu não estava tão seguro na época, mas é como quebrar um mito de que a pessoa tem que ser fluente para passar nessas provas. Na verdade, ela basta saber a estrutura da prova, saber o que a prova quer e pronto. Ou seja, não, é muito diferente. Uma coisa é você fazer a prova de proficiência e buscar o nível que a universidade pede. E outra coisa é você morar, é você conversar. Assim, a preparação para uma prova de proficiência é muito diferente da preparação de alguém que vai morar, né? Então, assim, preparar para a prova para você conseguir aquele nível, né? E aí, em relação a que eu tô falando da vivência, né? Tu tem usado o espanhol aí na Alemanha? Pois bem, isso é uma questão. Eu tenho usado dentro da universidade, né? Como a minha formação é dentro da área das ciências da comunicação e da informação, né? Com enfoque em línguas, né? A gente já tem que trazer, né? Esse nível relativamente bom, né? Dentro dessas duas línguas estrangeiras que a gente usa aqui, né? Para mim é um desafio ainda maior, porque veja bem, eu no âmbito acadêmico não estou usando em nenhum momento a minha língua materna, que é o Uhum. português, certo? Eu estou fazendo um estudo com base em alemão, né? E com a aquisição ou, digamos como eles chamam aqui, ampliação de competência, né? Em espanhol e em inglês. Então, a gente tem aula de nível avançado de espanhol aqui, né? Então, nível e estudos do espaço cultural espanhol, né? Lamentavelmente, o estudo de espaço cultural aqui só está sendo somente o espaço cultural espanhol mesmo, né? Enquanto o espaço cultural falante, né, do espanhol é muito maior, né? Tem toda a América Latina Ah, aí tu fala da para Espanha, né? Tu tá falando isso da Espanha. Ah, não, falo, certo, o certo. espaço cultural que se fala, então, assim, ainda tem essa perspectiva Uhum, eurocêntrica, uhum, né, uhum. do estudo do espaço cultural Certo. da monarquia parlamentarista espanhola, da estrutura geopolítica da Espanha e tudo mais, né, então, são esses estudos que a gente faz aqui, né? Então, e está sendo para mim, né? Felizmente, assim, bacana, não está sendo muito, não está sendo difícil, Aham, sabe? Não está sendo aham. difícil, porque eu acho que eu cheguei assim bem preparado, né? Então, o nível de espanhol que está sendo exigido aqui ainda não é tão alto, né? A ideia é que durante a formação a gente adquira o nível até o nível C1, C2, porque a ideia é ter uma competência, né, avançadíssima, né?
e desenvolver depois as habilidades até de tradução e interpretação entre essas línguas, ou seja, eu vou precisar, né, avançar suficientemente no espanhol para que eu possa fazer tradução e interpretação do alemão para o espanhol, né? Não vai ter nem a minha língua aí, o português, não, é do alemão para o espanhol. Então, cara, vai ser desafio, né? Tá sendo desafio, tá começando, né? Eu ainda tô numa situação confortável, eu acabei de começar, né? Mas a tendência é que o nível de exigência vá subindo e também apareçam o uso de terminologias específicas, né? Para falar do uso de terminologia profissional, né, para negócios, no âmbito da economia, no âmbito da cultura, né, você ter, né, uma segurança de falar, né, no espanhol, né, sobre esses assuntos, discutir aprofundadamente sobre esses assuntos e ainda promover a interculturalidade, ou seja, compreender o outro a partir de uma perspectiva, né, não unilateral, não da sua cultura, mas saber se colocar na cultura do outro, né? E a língua é a ferramenta básica para isso, né? Existem outras ferramentas, mas a língua é o que nos dá acesso a tudo isso. Massa, Daniel, que massa, cara. Parabéns, mas que assim, engraçado, tu esperava por isso, assim, tu sabia que era tanto, assim, porque na época tu falou, olha, eu quero passar no CL, né? E a gente trabalhava também aspectos culturais, né? Lembra que falava, não, Daniel, olha, na prova tu pode falar o espanhol que tu sente mais à vontade, não vai ter, né, essa cobrança de ser um espanhol de determinado país, né? Mas a gente trabalhava bastante cultura, né? Lembra? E hoje tu tá dizendo que, né, tem essa perspectiva cultural. Tu já esperava por isso? Eu já esperava, porque assim, eu me preparei bastante, sabe, Érico? Eu olhando aqui, chegando aqui, a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, achando que, ai meu Deus, né, será que vai dar certo? E ainda, assim, aqui a sociedade é bastante burocratizada, né? Tudo processo é um monte de papelada que você tem que apresentar e tudo mais. Mas eu me preparei bastante. Eu fiz muita pesquisa, sabe? Eu estudei bastante, assim, para conhecer a estrutura desse curso, né? Para saber se é realmente algo que vai agregar à minha carreira profissional, porque você vê, eu não sou mais um mocinho tão novo, já passei dos 40, então assim, estou voltando para a universidade, né? Porque estou sentindo a necessidade, estou querendo me dar esse tempo, né? Achando que buscar um direcionamento diferente vai ser tanto interessante para mim, né, a nível profissional como a nível pessoal. Esse âmbito da interculturalidade já foi sempre a minha pegada, né? Quem me conhece através da minha atuação lá dentro do Instituto Poliglota, né, das atividades culturais que a gente promove lá e das discussões, né, das reflexões que o próprio ensino de línguas proporciona, né? Sabe que eu já tenho essa verve, vamos dizer assim. Então, quando eu me decidi, tanto que eu tinha plano A, plano B, plano C e plano D. Se não desse certo, mas o plano A deu certo, tá entendendo? Parabéns. Eu fiz esses 4 planos, mas eu apostei tão fortemente no plano A, que na medida que o tempo foi passando, eu disse, opa, é ele mesmo, ó. Aí fui, né, e uma reta, sabe? Massa. E
Cá estou. Mas parabéns, parabéns. E Daniel, assim, né? Já que você tá falando tão emocionado aí da sua conquista, e parabéns por isso. Qual o recado, assim, pro pessoal, né? Que pretende estudar fora, né? Que tem essa vontade de fazer esse intercâmbio, né? De você, no teu caso, né, tá fazendo. Tu fez a prova do Ciel, né? Pra conseguir o nível B1. Agora tu já tá fazendo tradução do alemão pro espanhol e vice-versa, né? Então, assim, é uma oportunidade que, né, pra mim, eu fiquei muito surpreendido na época, né? Esse cara, tu quer fazer. Tu é pra Alemanha e precisa do espanhol, né? Que é isso, né? E aí. Cara, olha, Sim, a minha falou. mensagem, primeiramente, para você de agradecimento, né? Porque, assim, o professor, para mim, eu que sou professor também, né? Nós somos colegas de área, Aham. né? Então a gente sempre também trocou essas figurinhas, assim, Aham. né? Durante as aulas, assim, cara, como é que é isso, né? Como é que é essa preparação? Eu que preparo alunos para proficiência em alemão, né? Aham. É profundo agradecimento, Obrigado. né? A gente honrar, né, aqueles que nos transmitem conhecimento, que compartilham essa coisa que tem um valor inestimável, né? E sempre na transmissão desse conhecimento a gente passa, a gente repassa valores, a gente repassa um conhecimento de vida, né? Que vem junto do ensino de línguas. Isso foi sempre que sempre me encantou, e eu ao mesmo tempo também eu percebi que durante as nossas aulas houve esse trânsito, né, de informações, de conhecimentos, de experiências que a gente trocou, e por isso eu sou muito grato a você. Obrigado, obrigado. E em segundo lugar, para as pessoas que estão se planejando, que estão buscando um caminho, né, fora do Brasil, que estão buscando adquirir novos conhecimentos, né, novas competências, né, que, que, que vão somar na sua carreira profissional, independente de se essas pessoas estejam no início da carreira ou se estejam no meio da carreira, que na Alemanha tem inclusive um termo, né, que se chama Quereinsteiger, que é um conceito daquela pessoa que não entrou agora, não é verdinho assim, sabe? Né? Já tem uma trajetória, e no meio da trajetória a pessoa, peraí, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu mudar aqui de rumo, né? E eu, cara, para mim é essa pegada, sabe? Eu não mudei totalmente, né? Eu tô traçando um rumo diferente, agregando novos conhecimentos, e posso aplicar isso na minha vida, na minha carreira pessoal, né? E também no Instituto Poliglota, que é um instituto de línguas ao qual eu ainda sou ligado e sempre continuarei ligado, Aham. porque é um empreendimento muito importante para mim, um empreendimento familiar. E eu recomendo a todos que busquem se antecipar, porque busquem se antecipar, sabe? Da forma como eu fiz. Como eu não sei se eu falei antes aqui, eu poderia ter apresentado esse certificado do Ciel agora em setembro, certo? Mas eu me antecipei, foi em março, abril, março, não, foi entre fevereiro e março que Foi, a gente foi. fez a Foi preparação, mais ou menos por aí. e eu fiz a prova em março já, né? Antes de sair do Brasil, porque eu sabia que eu precisaria lá na frente. Então assim, né? Cara, o que eu puder ir antecipando, eu vou antecipando. Então, a língua, assim, nunca é demais dizer, né? Ela é um investimento que não se pode dizer que é um investimento de curtíssimo prazo. Não dá para falar isso. A língua, Uhum. ela necessita, Uhum. né, de um aprofundamento, de tempo para a gente se aprofundar e fixar as estruturas, né? Uhum. Então antecipe-se, né? Antecipe-se, né? O CL é uma prova que hoje em dia está sendo aceito em
tudo que é instituição de nível superior, é aceito nas empresas, nas organizações internacionais, né? E pode ser feito em várias partes do mundo. Então, não tem desculpa, tá entendendo? Você pode já começar a sua preparação para o CIEL, caso realmente existam digamos assim, os pré-requisitos básicos, né, para você já iniciar uma preparação mais direcionada para a prova, né? Então, assim, é muito importante, é muito valioso essa experiência de sair, sabe, do país, ver a coisa de uma maneira diferente, sabe, ter essa experiência cultural, se desgarrar um pouco das suas raízes, né? Mas ao mesmo tempo eu ainda gosto de valorizar minha raiz brasileira, né? Sempre quando tenho contato com minha família, mas ao mesmo tempo essa está sendo uma experiência assim até agora já foi muito enriquecedora, né? Com a independência, né? Precisei ter uma boa porção de coragem aí para poder enfrentar sozinho. O inverno aqui está chegando, né? Tem crise na Ucrânia, guerra, tudo, né? Risco de desabastecimento, tem todos esses fatores que contam, né? Mas ao mesmo tempo a experiência está aí, né? Ela está trazendo mais informações, está trazendo mais a gente está ampliando nossas capacidades, né, aqui, e eu espero um dia poder voltar e trazer essa experiência de volta para o Brasil, né, e, enfim, seguir aí a vida. Valeu, Daniel. Cara, muito obrigado, sabe? Sua entrevista foi muito esclarecedora. E é isso, sim. Eu agradeço demais, sabe? Pra mim foi muito bacana. Como eu falei aqui, né? Quando começou as aulas, o Daniel era muito inseguro. Não, eu não vou passar, não sei o quê. Daniel tá conseguindo o C1, quase conseguiu o C1. E aí, tá aí numa preparação que a gente fez em tão pouco tempo, né? Acho que foi o quê? Foi um mês de preparação? Ou menos, né? Mês, uma semana, 4, 5 semanas. Foi uma coisa assim, e hoje tá aí o Daniel fazendo tradução do espanhol, isso me deixa muito orgulhoso, tá? E muito obrigado, Daniel, por suas palavras, muito obrigado pela entrevista. Acho que se alguém tiver, né, com dúvidas, acho que pergunta aqui nos comentários, o Daniel com certeza vai estar aí, né, para esclarecer ainda mais. Se alguém quiser continuar, né, outra coisa, quiser perguntar aqui, é só colocar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Eu acho que vale a pena. O Daniel aí nos deu uma aula, né? E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Massa! Eu que agradeço, viu? Okay. Tudo de bom, muita força. Estamos aqui, viu? Valeu, Daniel.